Fala galera! Vamos seguindo com a cinemática e hoje nós vamos estudar a grandeza mais popular da física, a velocidade. A velocidade é uma maneira de medir a rapidez de um móvel. Nós vamos analisar de forma teórica que existem alguns nomes para essa grandeza chamada de velocidade. E a primeira velocidade que nós observamos é a velocidade escalar média. A velocidade escalar média pode ser obtida por meio da razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrer essa distância. Velocidade escalar média é a razão entre a distância percorrida e o tempo. Já a velocidade média, às vezes a questão ela até faz confusão, mas de maneira correta, a velocidade média, ela relaciona o deslocamento escalar com o tempo, ΔS por ΔT. Repito, a velocidade média é ΔS por ΔT. Já a velocidade escalar média é a distância percorrida pelo tempo. Isso é teórico, como eu disse, algumas questões fazem confusão e você acaba resolvendo o exercício. Mas se for uma questão mais criteriosa, uma questão mais teórica, você vai entender que a escalar média considera a distância percorrida, enquanto que a velocidade média considera o deslocamento escalar, o ΔS. E tem mais uma, hein? Tem a velocidade vetorial média. A velocidade vetorial média é a razão entre o deslocamento vetorial ou o vetor deslocamento e o tempo. Veja que são todas equações muito parecidas, né? A velocidade vetorial é o vetor deslocamento dividido pelo tempo. As unidades para a velocidade no sistema internacional, metro por segundo, de maneira usual, o quilômetro por hora. Então, se você tiver a velocidade em metro por segundo e quiser trazer para quilômetros por hora, você vai simplesmente multiplicar por 3,6. Agora, se você tem a velocidade em quilômetros por hora e quer trazer para metro por segundo, então você deve dividir por 3,6. Ah, professor, eu tenho feito confusão, eu não lembro quando que divide, quando é que multiplica. Então grava isso aqui, ó. Grava isso aqui, que 10 metros por segundo é igual a 36 quilômetros por hora. Quer dizer que para vir de metro por segundo para quilômetros por hora é necessário multiplicar por 3,6. Por que desse fator 3,6? De onde ele vem? Anota aqui. Então é quilômetros por hora, metro por segundo. Então vamos escrever aqui. Uma hora nós temos 60 minutos. E cada minuto 60 segundos. Então, uma hora nós temos 3.600 segundos. E um quilômetro nós temos 1.000 metros. Então, se você divide aqui o 3.600 por 1.000, nós temos o fatorzinho 3,6. Continuando. A próxima grandeza é a aceleração. A aceleração ela mostra como a velocidade está sendo alterada. Cuidado, não é a aceleração quem muda a velocidade. A aceleração ela mede a mudança da velocidade. Então só vai existir aceleração se houver uma mudança, uma alteração na velocidade. E a aceleração média pode ser obtida por meio do ΔV sobre o ΔT, onde o delta é a variação, né? Então é a velocidade final menos a velocidade inicial. Muita atenção com a unidade da aceleração, ela é bem parecida com a unidade da velocidade,
Então muita gente acaba achando que é tudo a mesma coisa, mas não, hein? São grandezas distintas. Velocidade é dada em metro por segundo. A aceleração é dada em metro por segundo ao quadrado. Eu deixei um espaço aqui para a gente entender a partir de exemplos. Vamos lá. O que significa 2 metros por segundo? O que significa 2 metros por segundo? Ah, metro por segundo é a unidade de velocidade, correto? Mas o que significa 2 metros por segundo? Entendendo a unidade, metro por segundo. Então quer dizer que cada segundinho que passar, o corpo terá andado 2 metros. Vamos desenhar isso aqui, ó. Vamos supor que um corpo qualquer, vamos supor que uma esfera esteja nesta posição. E ela está na posição 5 metros. Aí passa um segundo, passou um segundo, e ela agora, se ela tem velocidade de 2 metros por segundo, agora ela foi para a posição 7 metros. Se passar mais um segundinho, se passar mais um segundo, ela vai para a posição 9 metros. E se passar mais um segundo, como a velocidade é 2 metros por segundo, quer dizer que cada segundo que passar, ela andou 2 metros, então ela vem para a posição 11 metros. Então, velocidade é dada em metro por segundo, né, no sistema internacional, e aqui no exemplo, velocidade de 2 metros por segundo quer dizer que cada segundo que passa, o corpo se desloca 2 metros. Vamos a mais um exemplozinho aqui, ó. E agora, se eu tenho isso aqui, ó, 2 metros por segundo ao quadrado. Opa, segundo ao quadrado. Veja, aqui ó, era metro por segundo. Agora é metro por segundo ao quadrado. Coisas distintas. Metro por segundo ao quadrado é a unidade de aceleração. E o que significa isso? Que cada segundo que passar, a velocidade aumenta em 2 metros por segundo. Vamos representar isso aqui, ó. Novamente, eu tenho aqui uma trajetória qualquer e, inicialmente, o objeto está com velocidade de 10 metros por segundo. Se passar um segundo e ele apresenta essa aceleração, a sua velocidade aumentou. Aumentou quanto? Aumentou 2 metros por segundo. Então, foi para 12 metros por segundo. E se passar mais um segundinho? Se passar mais um segundo, a velocidade aumenta para 14 metros por segundo. E se passar mais um segundinho? Vamos desenhar aqui, ó, e eu já te explico melhor. Mais um segundinho. A velocidade foi para 16 metros por segundo. Note que aqui, no caso da velocidade, esse deslocamento era igual a esse, que era igual a esse. Então, as distâncias se mantiveram constantes. Aqui, ó, essa distância é menor do que essa distância, que é menor do que essa distância. Então, com o passar do tempo, o corpo que tem uma aceleração, ele vai realizando um deslocamento maior comparado com o deslocamento do instante anterior. Por que acontece isso? Porque se ele tem uma aceleração positiva, quer dizer que a velocidade está ficando cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. E se a velocidade é cada vez maior, maior, ele realiza deslocamentos maiores. Muita atenção na hora de fazer a leitura das unidades. Velocidade, metro por segundo. Aceleração, metro por segundo ao quadrado. Vamos à parte final. Vamos classificar o movimento. Nós podemos classificar o movimento de acordo com o sentido e de acordo com o módulo da velocidade. De acordo com o sentido, se o corpo estiver a favor da trajetória, nós chamamos o movimento de movimento progressivo. Ele vai para frente, ele progride. E no movimento progressivo, a velocidade ela é sempre
positiva. Já no movimento chamado de retrógrado ou movimento regressivo, é aquele movimento em que o corpo está indo contra a orientação da trajetória, é aquele movimento em que o corpo está voltando, a velocidade ela vai ter sempre o sinalzinho negativo. Agora, de acordo com o módulo da velocidade, quando o módulo da velocidade aumenta, o movimento é chamado de acelerado. Agora, quando o módulo da velocidade diminui, o movimento é chamado de retardado. Nós podemos julgar também se ele é acelerado ou retardado pensando assim, ó, ele vai ser acelerado quando os sinais da velocidade e da aceleração forem iguais. Então, se a velocidade é positiva e a aceleração é positiva, ou se a velocidade é negativa e a aceleração é negativa, o movimento é acelerado. E ele vai ser retardado sempre que os sinais da velocidade e da aceleração forem contrários. Então, velocidade positiva, aceleração negativa, ou velocidade negativa, aceleração positiva, sinais contrários, classificamos o movimento também como retardado. Vamos a um exemplo aqui, ó. Na letra A, nós temos esse veículo se deslocando, na B, o veículo se deslocando. Vamos classificar o movimento. Começando com A. No tempo 1, a velocidade é de 4 metros por segundo. No tempo 2, a velocidade é de 2 metros por segundo. Então, o módulo da velocidade diminuiu. Se o módulo da velocidade diminuiu, o movimento é chamado de retardado. Outro detalhe, o carrinho está indo a favor da trajetória, então ele é um movimento progressivo. Então nós podemos classificar o movimento aqui da letra A como progressivo e retardado. Progressivo porque ele vai para frente, ele está a favor da trajetória, velocidade positiva. E retardado porque o valor, o módulo da velocidade está diminuindo. De 4 baixou para 2. Agora na letra B. Na letra B, veja que o carrinho ele está indo contra a orientação da trajetória. Então, se ele vai contra a orientação da trajetória, nós chamamos de movimento regressivo ou retrógrado. Analisa. No tempo 1, a velocidade é de menos 15. No tempo 2, de menos 18. O módulo da velocidade aumentou. Se o módulo aumentou, o movimento é acelerado. Assim, nós podemos classificar os movimentos. Valeu, bons estudos, resolva todos os exercícios, acompanhe as resoluções dos exercícios e daqui a pouco a gente continua com a cinemática.